pessoal, boa tarde. Vamos fazer uma visita técnica. Afinal, para um cliente, quando ele tem um consumo alto, uma das principais etapas do processo é a gente poder vistoriar aonde esse projeto vai ser instalado, né? E essa vistoria a gente chama de visita técnica. A gente vai analisar o padrão de entrada do cliente, o poste, bitola de cabo, potência de disjuntor, que tem que estar compatível com a potência do inversor que a gente vai instalar. A gente vai visualizar o telhado, utilizando o drone e também a parte de fixação do inversor na parte interna do estabelecimento. Fora isso também, aonde a gente vai fixar esse inversor tem que ser próximo do ponto de conexão. Esse ponto pode ser tanto o padrão de entrada, quanto o quadro de distribuição de circuitos internamente. Aqui a gente está falando de um padrão T4 electro, que é o máximo que a gente tem hoje em baixa tensão aqui nessa concessionária. E esse padrão T4 electro, ele vai trabalhar com um disjuntor geral de 200 amperes, ele vai trabalhar também com TC, uma proporção de 200 para 5. Isso significa que para cada 200 amperes que ele lê na corrente do cabo, ele vai passar 5 só para o medidor. Pela razão que eu já expliquei num outro vídeo, que esses medidores eles têm uma limitação de bitola de cabo, tá? Mas como isso aqui é o máximo de baixa tensão que a gente consegue instalar um inversor, a gente tem certeza que o inversor que nós vamos instalar, que pode ser de 30 a 40 kW, está completamente apto aqui no padrão de entrada. Pessoal, outro ponto importante é que para aprovação da vistoria da concessionária, a gente não pode ter o poste com trinca, tá? Então esse poste que está em perfeitas condições é um poste que passaria tranquilamente na vistoria. Agora a próxima etapa, a gente fazer uma análise do telhado por meio do drone, se o espaço que nós temos para trabalhar ali, ele realmente comporta todos os 90 módulos que a gente precisa trabalhar. Então para isso, a gente tem nosso amigo aqui, Dronezete, que vai nos auxiliar, sem que ninguém precise pegar a escada e fazer as medições lá no local. Logicamente que a gente vai tirar as medidas por satélite, elas costumam ser muito próximas da realidade, mas caso haja uma outra dúvida, caso surja alguma dúvida em relação a isso, aí sim, a gente pega a escada e faz as medições com fita, da forma old school. Music licensing reimagined. Uma outra característica muito importante das visitas técnicas que a Flexen faz é justamente capturar um grande volume de imagens dos mais diversos e variados ângulos possíveis, a fim de que no escritório a engenharia consiga estudar possíveis impactos de sombreamento e, com isso, se necessário, fazer uma modelagem 3D da edificação ou até mesmo um estudo de desempenho da usina perante os sombreamentos que não vão conseguir ser evitados, como platibandas, postes e árvores. Outro ponto extremamente importante se refere ao local de fixação do inversor. É preciso que seja escolhido um ponto onde seja possível respeitar os espaçamentos mínimos necessários exigidos pelo fabricante para que o equipamento possa fazer seu correto controle de temperatura, uma vez que a eficiência do inversor tem muita influência em relação às condições térmicas do ambiente. Além disso, o ponto de fixação precisa ser o mais próximo possível do ponto de conexão, que pode ser tanto no QDC, que é o quadro de distribuição de circuitos, quanto no próprio padrão de entrada. Quanto menor a distância entre o inversor e o ponto de conexão, mais eficiente será o sistema, uma vez que a energia na saída do inversor já é em corrente alternada, portanto, a energia útil que utilizamos em nossas casas e empresas. O próximo passo é analisarmos as estruturas de telhado. É crucial que tenhamos imagens para que se possa fazer uma inspeção visual nas tesouras, terças, suportes e vigas de um telhado, a fim de que seja analisado com mais calma e atenção posteriormente pela engenharia. Caso haja questionamentos e dúvidas sobre o que for observado, fazemos um laudo estrutural atestando a aptidão ou não desse telhado e, quando reprovado por não suportar as cargas futuras que incluem estrutura de fixação, condutores e módulos, fazemos o reforço estrutural do projeto. Por último, e não menos importante,
todas as informações são registradas em um relatório exclusivo para a visita técnica, onde as informações coletadas podem ser armazenadas para posterior consulta. As informações coletadas, como características de condutores, dispositivos de proteção, medidas e cotas, horário, data, observações e correções, serão de extrema importância para a confecção de um projeto que seja previsível e com o menor custo de manutenção possível.